Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim falar um pouquinho, então, meio que um resumão do que eu tenho lido e me informado sobre a questão dos atendimentos odontológicos e o Covid-19. Na verdade, está sendo também uma pergunta bem comum dos nossos pacientes, que estão alguns ansiosos para retomar, alguns já esclarecer, porque também é um assunto que tem muita dúvida entre nós, dentistas, entre os colegas da área da saúde, né, os outros profissionais, até para a questão da gente conseguir informar de um jeito mais tranquilo. A verdade é que diariamente surgem novas informações, tanto em relação ao vírus quanto em relação à biossegurança na odontologia. Importante, então, a gente está se atualizando com frequência para poder trazer uma maior segurança nos atendimentos dos nossos pacientes. Inclusive, nessa segunda-feira, no dia 1º, eu recebi um material da AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, junto com o nosso Conselho Federal de Odontologia, que fez, né, uma atualização dessas recomendações das condutas do tratamento odontológico. Então, assim, basicamente o documento ele orienta que os tratamentos eletivos continuem, né, sendo postergados, adiados até o momento que essa pandemia esteja numa situação um pouquinho mais estável. Então, na verdade, essa seria a maior recomendação. E aí, os procedimentos que não puderem ser evitados nesse momento, adiados nesse momento, então eles fazem uma série de recomendações com a questão tanto de equipamento de proteção individual para os profissionais, quanto de rotinas para serem incluídas com uma maior frequência entre os pacientes e durante os atendimentos. Então, esse documento eu deixei disponível ele na íntegra para download na página do meu site, que é www.dudamentes.life/coronavírus, e lá tem uma série de outras informações, esclarecimento de dúvidas que eu fui juntando quando eu fui lendo, quando eu fui informando minha família. Então, eu tentei deixar na página esse conteúdo todo organizadinho para vocês também terem acesso. Na prática, o que está acontecendo? Muitos pacientes eles estão entrando em contato conosco para retomarem os seus tratamentos e querendo voltar ao normal. Ao normal, a gente não vai voltar agora e não tem previsão de voltar tão cedo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pensando e conversando com outros colegas e participando de reuniões online, né, da odontologia com a temática do coronavírus. A gente percebe que não tem previsão e não tem possibilidade, assim, né, no futuro breve, de pensarmos em voltar ao normal. Na verdade, o que está sendo falado é numa nova odontologia, numa odontologia com uma maior biossegurança. Inclusive, essa iniciativa, então, tem aqui no Instagram, que é o @odontologia.covid19, que teve uma programação muito interessante. Eu espero que eles consigam juntar outros professores, outros profissionais para falar sobre o assunto, porque realmente foi muito enriquecedor e por isso que eu me animei um pouco de fazer esse vídeo. Até então eu estava respondendo pacientes individualmente, conversando com colegas individualmente, mas depois dessa série de palestras sobre o Covid, eu me senti um pouquinho mais segura para falar sobre de uma forma mais ampla, né, mais coletiva e não tão individual como eu estava fazendo já. Mudou na prática. Na verdade, a gente segue usando touca, luva, máscara, jaleco, esterilizando o nosso material. Mas a gente teve que incluir muitas outras etapas de biossegurança durante o atendimento e antes e depois. E também incluir novos não, né? Já existiam, mas assim, incluir na nossa rotina, no nosso dia a dia, alguns equipamentos de proteção individual. Eu vou falar dois que são os mais fáceis de identificar, que é aquela máscara N95 ou PFF, que é uma máscara bico de pato, que ela faz um vedamento, praticamente um vedamento bem importante. A gente não pode nem usar maquiagem quando for usar aquela máscara, porque ela precisa realmente estar muito vedada, os homens não podem ter barba, então tem todas essas recomendações quando a gente for usar essa máscara. Então a recomendação desse documento é usar a máscara cirúrgica por cima e a face shield, que é aquele protetor facial. Também, outras coisas que foram incluídas que não eram assim do nosso dia a dia, é usar um avental cirúrgico descartável, também
em virtude do mercado, né, ter muita demanda, então muitos colegas, inclusive aqui na clínica, a gente está usando uma capa de chuva, então a gente usa a capa de chuva sobre o jaleco e descarta a cada paciente para evitar também essa contaminação, essa exposição do nosso jaleco, né, de não usar o mesmo durante todo o turno, todo o dia. Como era feito antes do coronavírus, a gente colocava o jaleco no consultório e atendia vários pacientes. Agora não, a gente tem que usar essa capa de chuva ou esse avental cirúrgico e descartar entre cada paciente. Além de outras medidas de desinfecção de superfícies que já existiam, mas agora a gente tem que realizar mais ainda rigorosamente e ao final de cada atendimento. Nesse sentido também, então, foi necessário ter um espaçamento maior nos horários das consultas para não, primeiro, né, para não ter o encontro dos pacientes na sala de espera e segundo, para ter tempo da gente fazer todo esse protocolo de desinfecção do ambiente do consultório. Essas e outras medidas, elas têm a intenção de reduzir a transmissão do coronavírus, até porque hoje a gente não sabe se o paciente está contaminado ou não, porque a gente está tendo muito paciente assintomático, completamente assintomático, que não teve nada de sintoma, então a gente não tem como saber se no nosso consultório aquela pessoa está com ou sem. Então, nesse sentido, a gente tem que fazer a mesma proteção para todo mundo. Essas medidas todas, elas têm que ser avaliadas e retomadas, revisadas dia a dia. E já quero também antecipar que eu tô atendendo aqui na Clínica Bom Tom, localizada na Rua Ramiro Barcelos, entre o Hospital de Clínicas e o Hospital Moinhos de Vento. Então, para mim, ficou bem na rota, né, no trajeto de alguns pacientes, e para mim também, porque eu acabo atuando nesses locais. E conto também aqui com uma equipe de profissionais qualificados e integrados para oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes. E no momento, então, eu optei por adiar os tratamentos nas outras cidades, né, especialmente São Francisco de Assis, que é a minha cidade, para que a gente consiga se organizar da melhor forma, estabelecer, né, nesse momento da pandemia a gente tem que estabelecer certas prioridades. E eu quero dizer que apesar desse momento, da gente estar distante, da gente ter mudanças, né, e ter notícias não tão boas diariamente, a gente segue junto, a gente vai passar por essa pandemia juntos, tendo muita fé, empatia e principalmente responsabilidade social e coletiva. Isso é muito importante, que a gente busque informação em fonte segura, busque conversar entre a gente, né, se a gente tem dúvida, não fazer nada que a gente não tenha como garantir segurança para os nossos pacientes. Eu acho que isso é o mais importante. Então, acessem a página www.dudamentes.life/coronavírus se tiverem alguma dúvida. E se permanecerem com essas dúvidas, entrem em contato comigo ou pelo Instagram da clínica, @clinicabontom, para conhecer um pouquinho mais e ficarem super informados. Obrigada. A maior, a gente sempre... Me faltou a palavra. em